Então, vamos começar aqui a gravar. E, aproveitando esse comecinho, a gente tem essa questão desse horário que talvez não seja realmente muito conveniente. Obrigado, André. Obrigado. Realmente não seja muito conveniente para vocês esse horário, porque no primeiro horário eu tenho a turma 1. Juntar as duas turmas não é interessante, entendeu? Do ponto de vista, inclusive, institucional. E principalmente que a gente pode eventualmente ter que voltar para acesso qualquer hora, quando o governo do estado liberar, e vocês sabem que a gente vai ter que ter aulas com um número reduzido de alunos, né? Em outros semestres, quando a gente tem uma disciplina, a gente já teve essa disciplina em vários semestres, quando a gente tem outra disciplina que é no Moodle, o que a instituição ela tem feito? Ela tem permitido que a gente faça, junte a aula, junte assim, por exemplo, uma semana vocês ficariam só com as atividades do Canizarro, na outra semana só comigo, então aí revezaria, por exemplo, numa semana eu trabalharia na turma 1 exclusivamente, na outra semana eu trabalharia na turma 2, então é nesse sentido. Agora, juntar realmente as duas turmas não é interessante, sabe? Pela questão aí tem carga horária, tem o desempenho, o desenvolvimento de cada turma, e aí eu já ensinei as duas turmas, eu sei disso, cada turma tem um perfil diferente, entendeu? Mesmo que o assunto seja o mesmo. Essas turmas têm um ritmo diferente. E aí isso faz diferença quando a aula é presencial, mesmo que a aula seja remota, como é o caso da aula que a gente tem, porque a disciplina de Canizarro tem poucos momentos de presencialidade, né? A disciplina dele é a disciplina do mundo, a disciplina de prática, focada mais em elaboração de peças, etc. E acho que a carga horária que eles colocaram de presencialidade é mínima. E isso foi discutido, né? Então, pessoal, se esse horário não ficar conveniente para vocês, se acharem muito tarde, a gente pode ver com a coordenação e ela tem autorizado isso, né? Ou seja, por exemplo, ficaria no caso, uma semana tendo aula com vocês, só da turma 1, e a outra semana com a turma 2. Agora, juntar as duas turmas não é interessante, não. O Renilson já tinha falado comigo sobre isso. Aí vocês pensem, tá certo? Vocês podem pensar. Tranquilo, professor. A gente vou conversar junto com o pessoal e qualquer coisa eu falo pelo WhatsApp ou por e-mail. Tá A certo. decisão da turma. Pronto. Se vocês preferem, juntar as duas não dá. Aí no caso seria de ficar de 15 em 15 dias, não é isso? André, do Pronto. mesmo jeito, de 15 em 15 dias, entendeu? Quando tem as aulas na instituição, porque presencial, esse tipo de aula é considerado presencial remota, né? Porque não é disciplina 100% online, que tem os vídeos pré-gravados, etc. Então, isso eu já vinha fazendo em outros semestres, em situações parecidas. Ou seja, uma semana fica a disciplina do Moodle exclusivo, né? A disciplina exclusiva online, e na outra semana comigo, mesmo que volte a gente ter aula presencial na instituição, né? Entendeu? Professor, Mas, assim, oi. aproveitando já isso, é só uma questão de entender, porque querendo ou não vai ter um número reduzido na sala e vai ter que ter esse rodízio. É, Aí, no caso, a quantidade de pessoas vai ser, a gente já sabe, vai ser limitada. Aí como seria isso? veja Aí só, iria metade da turma assistir aula presencial e outra metade ia ficar em casa assistindo veja online ou só, seria gravado? certo. A gente tem uma expectativa que é muito mais uma resposta, porque, como vocês sabem, depende do que o governo do estado definir. Mas a ideia da instituição é a seguinte: dentro do que o governo do estado libere, se, por exemplo, vai ser 50% da capacidade, que isso aí não depende da gente. Existe um distanciamento, mas vamos supor que fosse 50%. Aí tem que ver, primeiro, quem é que pode comparecer. Quem não pode comparecer, seja porque tem situação de risco da pessoa ou da família, às vezes a pessoa, não, eu não tenho problema, mas, por exemplo, tem meu filho, tem meu pai, tem minha mãe, tem minha avó, que eu não quero me expor. Outros têm o problema do transporte, que não querem enfrentar o transporte. Então, começa aí. É, Ver quem vai poder realmente frequentar e quer frequentar. Quem não puder e não quiser frequentar, a gente não pode obrigar ele nesse contexto. Aí o que a gente vai fazer? Tem que colocar as atividades do Moodle. E pelo que eu entendi, apesar de que a coordenação só vai divulgar isso, inclusive para a gente, quando sair a normativa específica, eles vão transmitir simultaneamente
Por exemplo, eu estou dando aula lá na instituição, e até para o professor isso também não gerar dois trabalhos para o professor, e também a instituição ficar na obrigação de remunerar o professor porque está lá dentro da instituição, e como a gente é empregado, a gente é obrigado a ir. Claro, desde que a instituição respeite, a instituição diz que garante que vai respeitar, e nesses encontros pedagógicos que a gente fez dentro da instituição foi justamente para eles mostrarem como é que eles vão organizar isso, né, com máscara, com cadeira marcada, distanciada, de 1,5 m de um para cada, com álcool gel, enfim, com aqueles protocolos que vocês conhecem, né? Então, a instituição vai ter que, inclusive a gente até falou que a instituição teria que, a primeira coisa, é melhorar o sinal do Wi-Fi dentro da SES, né? Que vocês sabem que o Wi-Fi dentro da SES não é muito bom não, né? Exatamente, André. Wi-Fi. Primeira coisa, diz, não, a primeira coisa que vocês estão mexendo é no Wi-Fi, porque o Wi-Fi lá dentro é ruim. Mas aí é problema, percebam, não é problema meu e não é problema de vocês, é a instituição que tem que arrumar um Wi-Fi que tenha a capacidade de transmitir para aqueles que não podem estar lá no momento. Mas, por outro lado, a instituição quer deixar bem claro que quem não puder frequentar vai ter a oportunidade de fazer as atividades no Moodle. Aliás, as atividades no Moodle vai ter todo jeito, né? E vai ter essa oportunidade de acompanhar via transmissão, né? Entenderam? Então, é essa perspectiva que a gente está tendo. Mas começa pelo Wi-Fi, porque pelo que a gente viu, o resto eles conseguem fazer, né? Distanciamento, álcool gel, limpeza. Agora, ter um Wi-Fi que consiga dar conta, né? Começa por aí. Mas, enfim, como eu estou dizendo, gente, eu sou um funcionário da instituição, se a instituição organizar isso, eu tenho que ir, né? E vou, tranquilo, né? Leva o meu álcool gel, aliás, meu álcool gel já está aqui, ó. Tá aqui. Leva as máscaras, já comprei uma carrada, compro mais uma. Algumas da instituição também deve dar algumas para a gente. Então é isso. Tá, mas assim, então quem não puder frequentar, não se preocupe, não vai ser prejudicado, vai ficar fazendo as atividades remotas e acompanhando via online, né? Na forma que eles conseguirem transmitir, se eles vão dar jeito aí no Wi-Fi institucional. Né? Então é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente está aqui para colaborar com vocês e principalmente vocês que estão no final do semestre, que vocês não se atrasem, porque a gente sabe principalmente que as instituições públicas, a situação dos alunos de graduação está terrível. Né? Porque, por exemplo, a UFPE, do qual eu fui aluno no mestrado e no doutorado, eles praticamente só estavam fazendo seminários, fazendo atividades do mestrado e doutorado, e o pessoal da graduação ao Deus dará, né? Isso atrasa a vida, porque você perder um ano, né? Você sem isso é um atraso de vida na pessoa. Então, a gente também tem essa questão de querer, principalmente vocês que estão na saída, né? De querer fazer, claro, obedecendo às normas, tendo cuidado, inclusive, com a nossa saúde e com a de vocês também, né? Então, a gente poder tocar o barco. Até porque, gente, tenho a seguinte ideia. A humanidade já passou por momentos muito difíceis, guerras. Há 100 anos atrás, a gente teve uma pandemia, mais ou menos nesses termos, no qual as pessoas não sabiam nem exatamente o que era um vírus. Né? Teve a peste negra, etc. Porque as pessoas ficam assim, o mundo vai se acabar, não sei o quê. Claro, a gente que é cristão, a gente sabe que um dia haverá o fim dos tempos, mas esse só Deus sabe, né? Como a própria Bíblia diz. E, então, enquanto isso, a gente tem que viver dentro daquela perspectiva da fé e da esperança, que nem eu estava falando, né? E tocando o barco na medida do que a gente possa, não desanimar, principalmente vocês são muito jovens, a média da turma de vocês é pessoas de 20 e poucos anos, pessoas que estão aí começando a vida, e uma pessoa de 20 anos é uma pessoa muito jovem, eu tenho 42, né? Eu sei disso, há 20 anos, 21 anos atrás eu estava entrando na instituição, né, com 21, e estou na instituição desde então, né? Comecei como aluno e agora estou como professor. E passa rápido, viu? Vocês que têm 20 anos, não se iludam, não. Você saiu da faculdade, você faz 30, no piscar de olho. Então, não desanime, tenham esperança, tenham fé, e a gente que está aqui como professor, a gente está... É verdade, Marcelo. Aliás, eu acho que começou depois da faculdade, aí que... tempo, né? Quando você pisca o olho, dá 5 anos.
Então é isso, gente. Me coloco à disposição de vocês para a gente tentar sempre procurar as melhores soluções possíveis, né? No sentido de colaborar positivamente para a gente tentar tocar esse barco e viver essa perspectiva do novo normal. Então, hoje, gente, eu vou apresentar um pouco da disciplina. Se possível, a gente começa o ponto 1. Então, vamos ter fé e esperança. Obrigado, gente. Vamos apresentar a disciplina, vamos falar um pouquinho dela. Deixa eu pegar aqui, vou passar para vocês o plano de ensino e o cronograma já estão disponíveis lá no Moodle. Né? Vou falar um pouquinho do plano de ensino da disciplina agora, explicar algumas coisas. Tem coisas que vão ser bem parecidas com o que a gente trabalhou no semestre passado, né? Aliás, com a que a gente trabalhou, não, a metodologia, porque o conteúdo da disciplina é outro. Essa disciplina não é continuação de Direito Internacional Público, tá? Essa disciplina, ela é uma disciplina da mesma área, mas ela tem um perfil um pouco diferenciado, que nem eu vou falar para vocês, explicar para vocês agora. Então, vamos lá, pessoal. Pronto, está aqui o plano de ensino. Esse plano de ensino vocês já podem visualizá-lo dentro do Moodle, né? E caso vocês não estejam vendo essa janela, por favor, me avisem. Pronto, aqui eu selecionei a ementa. Primeiro, Direito Internacional Privado, como eu disse, é uma disciplina da área de Direito Internacional, mas com foco em relações privadas, ou seja, relações que dizem respeito a bens, obrigações, família, sucessões. Então, o que é que a gente vai estudar? Introdução ao Direito Internacional Privado, que a gente já viu um pouquinho hoje, conceitos e aspectos históricos, fontes do direito internacional privado, teorias de qualificação, elementos de conexão, conflitos de leis no espaço e aplicação do direito estrangeiro no Brasil, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é a LINDB, né, que é a lei número 12.336/2010, bens, obrigações, direito de família e sucessão em direito nacional privado e nacionalidade e noções básicas. O conteúdo da disciplina está dividido da seguinte forma, deixa eu estar aqui, essa janela. Antes disso, tem algumas coisas assim que eu quero falar para vocês, deixar bem claro. O estudo do direito internacional privado, pessoal, tem alguns professores de concurso que diz que basta estudar a LINDB, que é a antiga LIC, para conhecer o direito internacional privado do Brasil. Não. A LINDB, ela tem as principais normas aplicáveis do direito internacional privado no Brasil, mas ela é só a letra seca. Ela não traz conceitos básicos como teorias de qualificação, elementos de conexão. Obviamente, para vocês estudarem direito internacional privado, vocês também têm que saber os conceitos gerais. É como você dizer assim, eu só dou aula de direito civil em cima do Código Civil. Eu preciso estudar os conceitos e princípios básicos da disciplina. Então, é do mesmo jeito, né? A LINDB, ela tem a principal regulamentação brasileira em relação à norma de direito internacional privado. Mas, primeiro, é só do Brasil, e segundo, é só uma norma seca, ou seja, a letra seca da lei. Não traz conceitos básicos e princípios que a gente precisa compreender para poder compreender a matéria. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa disciplina, pessoal, ela não era ofertada na matriz anterior. E alguns alunos reclamavam, inclusive comigo, né, dizendo assim, olha, professor, a gente não tem direito internacional privado, eu trabalho na Justiça Federal, ou então eu quero trabalhar na Justiça Federal e fazer concurso para serventuário, juiz, né, promotor, no caso, procurador da República, e aí a gente não tem dentro da instituição a cadeira de Direito Internacional Privado, porque Direito Internacional Privado, gente, é competência no Brasil da Justiça Federal. De fato, é um problema. E aí a gente sugeriu, na época, a coordenação nem era membro do NDE, então, a gente sugeriu que fosse colocada essa disciplina também com a carga horária menor do que público, até porque, diferente de RI, vocês veem direito de família, vocês veem sucessões, então não precisa ter uma carga horária tão grande para essa disciplina. RI eu preciso por quê? Porque RI não tem direito de família, não tem direitos reais, não tem obrigações. Quando eu vou dar esse assunto em direito internacional privado, eu tenho que começar do zero. Com vocês, não, vocês já conhecem esses assuntos. É preciso eu focar mais
Deixa eu olhar, acho que é alguém entrando. É preciso eu focar. Sim, Lindolfo, vou seguir a mesma metodologia, tá? Vou seguir. Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, tá certo? Mas a metodologia vai ser muito parecida. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, Direito Internacional Privado é isso. É uma disciplina que foca em relações privadas, bens, família. E repare o seguinte, hoje em dia tem muita gente que casa com estrangeiros. Aqui na nossa região Agreste, a gente tem muitas empresas que trabalham com importação e exportação de produtos. Aí vocês vão dizer, sim, mas por esse contexto da pandemia, as relações internacionais, por acaso, elas não vão se reduzir? Será? Mas será que eu pergunto é porque, por exemplo, as duas vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil, uma é de origem britânica e outra é de origem chinesa. A própria pandemia é uma dinâmica que se desenvolveu internacionalmente. Então, reparem como aí tem espaço tanto para o direito público internacional quanto para o direito privado. Então, não se iludam, né? Direito internacional privado é necessário. Na primeira unidade, a gente tem 4 pontos, né? Primeiro ponto é introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos, que eu acho que hoje dá para dar um comecinho. O ponto 2 seria as fontes do direito internacional privado. Fontes do direito internacional privado não são as mesmas do público, tá? Chama atenção nisso. Tem algumas que sim, outras não. A fonte mais importante do direito internacional privado é a lei interna de um país, e já explico por isso. Em seguida, a gente tem tratados, princípios, mas a principal fonte é a lei interna de um país. Porque, por exemplo, imagine num caso de um brasileiro casado com uma italiana. Eles têm ali uma relação de direito de família, né, eles podem vir a se separar, etc., ou mesmo a relação da questão dos alimentos. Para resolver esse problema, eu vou ter que verificar em que país eles casaram, vou ter que verificar onde eles residem, e posso, eventualmente, ter que pesquisar a legislação brasileira e a legislação italiana para resolver algum conflito entre o casal, tá? E aí, gente, reparem que quem trabalha com direito internacional privado, muitas vezes vai ter que pesquisar a legislação de outro país. Por isso que eu disse também que não basta, como querem alguns concurseiros, que a gente analise a LINDB, porque num caso concreto, num caso desse que envolva direito de família, ou mesmo, pronto, bens, você tem um empresário que ele tem, por exemplo, um apartamento em Miami, ele tem um apartamento, Miami não, bota que Miami é brega, fica cá entre nós, né? Bota em Portugal, né? Portugal que é, ou no Uruguai, ele tem, como muitos brasileiros têm imóveis nesses 3 países, né? Estados Unidos, principalmente na região da Flórida, em Portugal e no Uruguai. Muita gente tem, inclusive em Caruaru tem. Tem gente de Caruaru tem. Portugal, o pessoal de Caruaru é mais Portugal e Miami do que o Uruguai. Né? Mas no sul do país, tem muita gente do Uruguai, que é um país bem organizadinho e tal. Né? Tem muita mansão, muitas cidades que tem muitas mansões e tal. Sim, aí, por exemplo, um imóvel. O imóvel, gente, sempre, todos os casos que eu tenho pesquisado, e nessa disciplina eu sempre trago a legislação de determinados países, e imóveis sempre são regidos pela legislação do país em que o imóvel esteja situado. Então, por exemplo, um camarada desse, um empresário aqui de Caruaru, que tenha um imóvel em Lisboa, ou como vocês quiserem, um apartamento em Miami, que seja, se ele falecer, aquele imóvel pode acontecer o seguinte: um juiz brasileiro reger, usar a legislação de origem do lugar que estiver situado no imóvel aqui e julgar o inventário com base nessa legislação estrangeira. Claro, o juiz brasileiro só é obrigado a conhecer a legislação nacional, então a parte vai ter que provar a vigência dessa norma estrangeira. Isso pode se dar através de certidão emitida por consulado, embaixada, por 2 advogados que tenham inscrição naquele país, etc. Mas percebam que aí você vai ter que provar o direito estrangeiro, você vai ter que informar que existe esse bem em outro país, porque também não precisa necessariamente você, por exemplo, dar entrada no inventário lá. Você pode dar entrada aqui e
usando a legislação de lá e depois simplesmente fazer a revalidação da sentença, né, o reconhecimento da sentença estrangeira. Então, uma das coisas principais do direito internacional privado que vocês têm que ter consciência é que o direito internacional privado ele se fundamenta no princípio de que a lei de um país pode ser aplicada em outro país. Né? E aí cabe ao advogado, por exemplo, que tem na situação, fazer esse trabalho de pesquisa da legislação estrangeira, né? Nessa situação, né, que envolva casos, como a gente está falando, de sucessão, de bens, de família, e aí vai. Teorias de qualificação no ponto 3. Esse ponto 3, teoria de qualificação, basicamente são duas. A lex fori, que significa em latim lei do foro. Na lex fori, o juiz que julga uma causa de direito internacional privado, ele aplica a sua própria lei, a lei do seu país. E a outra é a lex causae ou causae, dependendo da pronúncia, que é a lei da causa. Ou seja, o juiz de um país aplica a legislação de outro país. Né? Então, essas são as teorias de qualificação. Nesse ponto 3, na prova, eu gosto muito de colocar a legislação de um país e vocês têm que analisar se aquilo é a lex fori ou se é a lex causae ou causae. O último ponto da primeira unidade são elementos de conexão. Elementos de conexão, gente, são ligados à teoria de qualificação, só que eles têm várias categorias. Tá? Por exemplo, a nacionalidade é um elemento de conexão pessoal. O domicílio, por exemplo, tem alguns países que o foro para julgar a sucessão é o foro de nacionalidade ou de domicílio do decujus, elemento pessoal. Pronto, quando a gente estava falando aquela questão dos imóveis, se estabelece que a lei é a lei da situação do imóvel, do país em que o imóvel estiver situado. Aí a gente diz que é um elemento de conexão real, porque é ligado à propriedade. Quando se permite a autonomia da vontade, principalmente em relações que envolvam direitos disponíveis, como, por exemplo, relações empresariais, e que as partes podem escolher o foro, inclusive em contratos internacionais, as partes, geralmente, se houver direito disponível, elas podem escolher tanto a legislação do país, não, às vezes nem de país, às vezes até de organizações não governamentais, mas isso a gente vai falar depois. Como câmaras de comércio internacional, que existem, né, em várias áreas. E aí a gente diz que é o elemento volitivo, né, o elemento focado na autonomia da vontade. Então, esses são os 4 pontos da primeira unidade. Na prova de vocês, que aí, voltando novamente àquilo que Lindolfo estava falando, a gente vai utilizar uma metodologia parecida. Não importa se a gente vai continuar Professor, nessa... Oi, pode perguntar. desculpa atrapalhar, porque o André fez uma pergunta. É porque eu não estou vendo o chat. Vou ler aqui, professor. A tradução da lei deverá ser feita por tradutor juramentado. Exatamente. E, aliás, é bem carinho, viu, tradutor juramentado. Eles cobram por página. A última vez que eu paguei há uns... Tá com uns anos, viu? Foi antes de eu entrar no doutorado. Eu ia dizer 5, mas tem 5 anos que eu entrei no doutorado. E já terminei, né? Terminei com 3 anos. Paguei R$ 70 por folha. E, por exemplo, foi traduzido um diploma meu, eles cobraram a frente e o verso. E vocês sabem que o verso do diploma praticamente não tem nada. Só tem lá, registro, número tal, de tal. É caro, viu? Tem 2 alunos nossos do curso de RI, inclusive um eu dei até a carta de recomendação, que estão fazendo mestrado em tradução de documentos no Porto, em Portugal. Não sei se vocês sabem que a SES também tem convênio com a Universidade do Porto, né? E aí eles foram e gostaram de lá e depois que terminaram o curso aqui, voltaram para fazer mestrado. Sim, tem que ser traduzido. Agora, se o juiz exigir, porque também se entende o seguinte, o juiz, ele por exemplo, se ele fala aquela língua, acho que Silvio Venosa, vocês lembram de Silvio Venosa, né, direito civil. Silvio Venosa é de origem italiana, teve uma situação que ele estava até comentando no livro dele, que ele mandou lá um ofício para a Itália, que ele não exigiu
a tradução dos documentos, porque, sendo descendente, filho ou neto de italianos, ele fala a língua bem, né? Então ele não precisou de tradução, mas se o juiz exigir, sim. E aí, se for um juiz assim mais apegado, porque vai estar instruindo o processo, ele pode exigir que seja feita essa tradução juramentada. E, como eu disse, é bem carinho. Deixa eu lembrar, acho que 7 anos atrás eu mandei. Tem aqui, mas eu não vou olhar agora, mas tem aqui, enfim. R$ 70 a página, eu lembro que foram 4 páginas, foi o diploma de mestrado, enfim, eu paguei os R$ 280. Foram 7 folhas que foram. Você que teve um histórico, diploma de mestrado, diploma de graduação, que eu estava pensando na época em fazer doutorado na Espanha, né? E aí a menina que traduziu era tradutora juramentada, do consulado lá, em Recife, cobrou R$ 70 a página. Então não é barato. Bem, pessoal, sim, aí como eu estava dizendo, 4 pontos, uma questão de cada ponto da prova. E na prova, que vai continuar sendo consultada subjetiva e individual, independente se seja na ACES, ou se seja via Moodle, ou em alguns na ACES e para outros via Moodle, vocês vão responder de forma consultada, subjetiva e individual, e podem escolher duas questões para responder das 4, tá? É assim. Na segunda unidade, a gente só tem 3 pontos, só que não é que diminui o assunto, é porque a gente concentrou. Inclusive, eu podia separar alguns aqui. Bens e obrigações, acabei não sei por que não separando. Acho que bens e obrigações não, mas talvez família e sucessões, enfim. A gente começa aí no ponto 5, estudando conflitos de leis no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Não é toda norma estrangeira que pode ser aplicada, viu? Uma norma, por exemplo, que fira a ordem pública, que servir para fraudar a lei, por exemplo, em questões tributárias, ou até mesmo se o instituto jurídico for considerado abominável, como, por exemplo, a pena de morte, como, por exemplo, um casamento poligâmico, então aí não é aplicável. Pronto. A escravidão, na época que no país como no Brasil, Estados Unidos e Cuba, que tiveram escravidão até depois da metade do século XIX, por exemplo, a maioria dos países europeus não reconheciam essa legislação, que era considerada a escravidão instituto jurídico abominável. Hoje, geralmente, instituto jurídico abominável é a pena de morte e a poligamia. E aí entra aquela questão de ferir a ordem pública com normas tributárias de paraísos fiscais, que aí não se aplica no outro país, aquele regime fiscal, porque é considerado fraude à lei ou que fere a ordem pública do país, entenderam? Então, é nessa parte que a gente vai ver. E aí, nesse ponto 5 também entra a questão de reconhecimento de sentença estrangeira, que no caso do Brasil, hoje, quem faz é o STJ, né? Antigamente era o STF. Aí, com a emenda 45 de 2004, mudou os processos de reconhecimento de sentença estrangeira, passam pelo STJ. Hoje em dia tem uma facilidade em relação a divórcio, né? Se você divórcio já não precisa, você dá a entrada lá no STJ, você pode levar ela, inclusive no cartório, estão aceitando. Está sendo agora permitido. Não sei se vocês sabiam disso. A gente vai ver isso. Ponto 6, bens e obrigações no direito internacional privado. Então, a gente vai ver as regras gerais para a regulamentação dos bens e das obrigações no direito internacional privado. E aí tem aquela diferença de bens móveis, imóveis. Imóveis, todos os países que eu tenho pesquisado, sempre segue aquela questão da localização do bem, né? Ou seja, o bem sempre é regido pela lei do lugar que estiver situado. E eu tenho pesquisei Suíça, pesquisei França, Alemanha, Paraguai, inclusive até um aluno, e o Paraguai? Eu digo, eita, não sei, vou botar na prova. E beleza, botei na prova. Peru, Argentina, enfim. A gente geralmente pega normas de direito internacional privado dos países aqui da Europa ou da América Latina, porque são mais próximos de nosso sistema jurídico, né? E no ponto 7, que é o nosso último, direito de família e sucessões no direito internacional privado.
Um detalhe que eu chamo a atenção é que vocês têm que olhar é o seguinte: vocês têm que ver, por exemplo, que a questão do casamento homoafetivo, alguns países não reconhecem, outros até proíbem, né? Então, tem essa perspectiva. E também a questão das sucessões. Tem países que colocam o último domicílio do decujus como o Brasil e outros a nacionalidade. Na Europa, eles tendem a colocar mais a nacionalidade na questão das sucessões do que do próprio último domicílio do decúgio, né? Acredito nisso porque tem muita gente. Pronto, uma coisa que é muito comum na Europa. Pessoas idosas do norte da Europa vão para países do sul da Europa, como Portugal e Espanha, morar depois que se aposentam devido ao clima, que eles consideram o clima de Portugal e Espanha quente, para os padrões deles, né? Para os nossos não. Aliás, para os nossos no verão, o verão é para torar desses países. O que é pior é que o sol se põe 9 da noite. Aí o cara fica morrendo na quentura até 9 da noite. Não, mas aí a história é outra. Na segunda unidade, a gente também vai ter 4 questões, só que a gente vai escolher geralmente do ponto 6 ou do 7 para colocar 2 questões, mas são 4 questões, respondem 2 questões, a escolha de vocês. E aí, gente, a gente também vai trabalhar com seminários. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Os seminários, até para ver o chat. André, até agora eu não conheço, eu estou pesquisando, viu? Mas até agora eu não vi nenhum país, não. Claro que eu não olhei todos os países do mundo, né? Mas os autores dizem quase todos, os autores que a gente pesquisa. E, como eu estou dizendo, eu tenho pesquisado e tenho usado isso até nas provas, né? A gente aproveita e pesquisa a legislação de algum país para ver se ele aceita que o imóvel localizado no seu país seja regido pela legislação de outro. Isso é difícil pela questão da soberania. Tá? Tem uma questão da soberania aí. Então, nenhum país quer ver o seu. Pode ser que tenha, talvez algum paraíso fiscal, sei lá. Eu vou até olhar normas de paraíso fiscal. Já que você aí está instigando, eu vou olhar alguns paraísos fiscais, tipo Mônaco, Liechtenstein, alguns lugares como esses. Mesmo Mônaco, que, como vocês sabem, é um ovinho, né, entre o Mediterrâneo e a França, ali numa escarpa, né, entre o mar e o território francês. Mônaco é lugar de milionário, né? Eu nunca fui a Mônaco, já cheguei perto. E vocês sabem que eu já viajei bastante, né? Que eu digo, não, isso aqui não é para mim, não. É lugar só de milionário. Quem mora lá é aquele Galvão Bueno, né? Galvão Bueno, alguns desses milionários têm casa, né? Lá em Mônaco, etc. Dizem que eu já cheguei ali perto, né? Gênova, mas não tive coragem de ir, não. Eu disse, não, eu não vou não, porque eu ficava pobre, não tem condições não. Sente até mal nesse sentido, né? Bom, mas voltando aqui, gente, vamos voltar. Sim, seminários a gente vai dividir a turma em 8 grupos, 4 se apresentam na primeira e 4 na segunda. Aí lembrando, a prova de vocês, ela vale 10 pontos. Agora, quando você fizer o seminário, seja na primeira ou na segunda, todos têm que fazer o seminário, seja o seminário na primeira ou seja na segunda unidade, quando você fizer o seminário, a nota vai ser dividida por 2 e acrescida com a nota do seminário. Mas lembrando, o seminário é obrigatório. Uma coisa que eu queria combinar com vocês, e acho que todos vão concordar, é que o seminário seja através de vídeo. Por que através de vídeo? Porque nem todo mundo vai ter condições de voltar à aula, mesmo a gente tendo aulas na SES, no momento que o governo estadual autorize, né, na medida aí nem vai poder ter a carga toda da turma, né, em sala, e para não ficar só um se apresentando ou participando, então a gente já pode deixar pré-combinado que de todo jeito, aconteça o que acontecer, vai ser via vídeo, né? A gente coloca depois as normas, os assuntos, o máximo e o mínimo de grupos, porque não tem, diz, não, mas, por exemplo, só vai poder voltar 25 alunos, beleza, então só esses 25 vão apresentar, né? Não tem condições. Né? O governo do estado só vai autorizar que 50% da turma volte. Então, a gente já combina que faz via online. Tranquilo, professor. Ok. Então, fica combinado. Aí depois eu coloco as normas lá.
e os assuntos, né, que são do seminário. São 4 grupos para a primeira e 4 grupos para a segunda unidade. E aí, pessoal, tem os exercícios de fixação. Cada ponto desse tem um exercício de fixação e o exercício de fixação vale meio ponto. A pontuação do exercício de fixação é independente do número de questões que vocês acertarem, porque ele é só para testar o conhecimento. Porém, a gente chama a atenção o seguinte, quem não fizer o exercício de fixação já leva 2 faltas, tá? O Moodle é uma plataforma mais poderosa do que o Google Classroom. No Moodle, a gente tem como aferir, por exemplo, se o aluno que faltou a aula de hoje, se ele conseguiu ver um vídeo, né, se ele entrou, você sabe, inclusive é por isso que a SES tem insistido na adoção do Moodle, gente. Eles têm o controle de quando você entrou na plataforma, do que você viu, do que você não viu, porque no Classroom, você só vê aquilo, por exemplo, o exercício que você preencheu. Se o aluno preencheu lá, beleza, fica registrado que ele preencheu. Mas no Moodle, não. No Moodle, se você clicou lá no Moodle, se você clicou, né, eles sabem quanto tempo você permaneceu na plataforma, e aí para oferir frequência é melhor, entenderam? Por isso que a instituição tem insistido nele. Por isso que eu recomendo, quem não puder assistir às aulas dessa forma, ou mesmo que seja, não puder vir online, não poder vir online não poder vir na aula presencial, tem que ir no Moodle e assistir, e abrir os arquivos e olhar os arquivos, tudinho, que eles têm esse acesso, eles têm como puxar a capivara de todo mundo lá, né? É Inclusive verdade, do pessoal. professor. O professor disse. Alguém falou agora. Inclusive do Sim, professor, viu? é Inclusive do verdade, gente. Isso que o professor disse. Assim que você entra, tem lá dizendo, tal aluno. Você repara bem, dando na borda esquerda como da direita, tem dizendo assim, tal aluno entrou faz 5 dias, tal aluno acessou há poucos dias. Exatamente. O Até a professor duração que você vai por atividade e tudo mais. O professor entrou tal hora, o professor não fez isso, o professor completou X%, inclusive porque ele já deixa alguns menus que vocês não veem para a gente preencher. Por exemplo, para preencher com o plano de ensino, para preencher com o cronograma, e aí eles vão vendo que você preencheu ou não, entendeu? Eles têm esse acompanhamento com o professor. Então, por isso é que eles querem. De fato, o Google Classroom é mais fácil da gente usar, mas o Moodle, assim, ele é mais completo e a instituição, ela tem um acompanhamento mais próximo, tanto do aluno quanto do professor, né? Em termos de se você está fazendo ou não. Pessoal, vamos agora falar da bibliografia aqui. Faltou a gente falar da bibliografia, né? Vamos falar. Bem, a notícia boa dessa disciplina é que esses 3 livros aqui da bibliografia básica, eles estão disponíveis na última versão atualizada lá na biblioteca digital da SES, né? Isso é muito bom. Então, a biblioteca digital tem essa vantagem da gente ter a última edição de cada livro. E na hora que saiu a edição, já está lá disponível. E tem 3 livros que eu recomendo e utilizo na disciplina. O primeiro livro é do Floresbal de Souza Delomo, atualizado por Augusto Diegues Júnior, que é o curso de Direito Internacional Privado da editora Forense. Esse livro eu gosto muito dele porque ele tem todos os assuntos, ele tem uma boa linguagem e é um livro resumido. Ele é um livro relativamente fino, mas mesmo assim ele dá conta suficiente do assunto, né? E ele aborda tanto a parte teórica quanto a parte mais prática, ligado a bens, a sucessões. Ele fala até de questão de consumidor, que não dá tempo da gente falar, porque a carga horária é mínima, de direito do trabalho, né, no âmbito de direito internacional privado. Então, eu gosto bastante do Floresbal Delon. O outro livro, que é esse livro do Jacob Dolling e da Carmen Tibúrcio, que já é 2020, já tem edição 2020, eu conferi, né, semana passada, quando eu fui atualizar o plano de ensino, é o Direito Internacional Privado, também da editora Forense. Esse livro é muito bom, só que Dolling é melhor na teoria geral, ou seja, na primeira unidade. Na segunda unidade, que a gente vê mais bem, sucessões, direito de família, nessa parte mais prática ele não é tão bom, não. Mas na parte de teoria geral ele é bom, ele dá uma aprofundada. E o último livro é do Mauzuoli, curso de Direito Internacional Privado, também da Forense. Parece que a Forense gosta de publicar livros de Direito Internacional Privado. Esse livro dele é um bom livro,
porém não se compara ao nível de excelência do curso dele de público, apesar que ele tem melhorado a cada edição, mas não tem o mesmo nível não, gente, eu não vou mentir para vocês, mas é bom, não faz vergonha não. Então, eu também recomendo ele. O que eu mais gosto dos três é o Delon, para privado, né? A privada é Delon, mas os outros dois são bons também. E também tem outros autores aí na complementar, mas são esses três os principais. E aí vem uma pergunta: tem algum resumo que preste que eu conheço? Não. Professor, eu comprei um livro de Direito Internacional Público e Privado para a OAB. O livro é bom? Não. Não vou nem dizer o autor, porque a gente está gravando aqui para não gerar dano, né? Mas o autor é um juiz. Na área de privado, ele é regular, porque ele praticamente só reproduz a LINDB. Ele não traz muitos conceitos básicos, ele não traz muitos princípios aplicáveis à disciplina. Ele reproduz a LINDB. Mas percebam, como ele é juiz federal, se ele não soubesse a, a, a LINDB, ele estava morto, né? Porque ele tem que aplicar isso no dia a dia, a competência dele, né? E a parte de público ele é fraquinho e na parte da LINDB ele é regular, mas praticamente ele só explica aquilo que está na norma. Ele não traz conceitos básicos, ele não aprofunda as discussões, né? Eu não gosto desse livro, mas ele é vendido bastante porque é um livro fininho e é direito internacional público e privado para o. Tem um autor também que os alunos perguntam bastante, que é o Portela. O Portela, gente, na parte de público ele é bom, mas na parte de privado ele é mais fraco. O livro dele tem as duas disciplinas juntos, né? E aí vocês podem abrir um livro de Portela e olhem a diferença entre a parte de público e a parte de privado. Tem muitos assuntos importantes de privado que ele não toca. Então, eu recomendo esses três autores e, graças a Deus, a gente tem esses três autores aí atualizadinhos dentro da, da nossa biblioteca digital da SES. Então, tá lá, tá disponível. E aí, a gente não tem problema com bibliografia nesse sentido, tá? Porque, mesmo que a gente não possa pegar livros na biblioteca, né, CEMET a gente tem a biblioteca digital. E as provas vão ser consultadas, vocês têm tempo suficiente para fazer essa leitura e tem livros de boa qualidade dentro da biblioteca digital, né? Tanto da bibliografia básica, que eu recomendo esses três autores, né, o Delommo, o Dollinger e Mauswolli, quanto, eventualmente, da complementar, como, por exemplo, Marilena Basso, outros autores, né? Então, são esses aí que eu recomendo. E agora, pessoal, eu vou começar falando sobre o ponto 1. O ponto 1, existe fixação, já está disponível lá, né, já está disponível lá no Moodle, e vocês podem fazer, não aconselho que façam hoje, mas vocês podem fazer até o final do mês de agosto. Esses dois primeiros pontos eu vou deixar para vocês fazerem até o final de agosto. Tá em estar biblioteca. Eu entrei semana passada, Marcelo, eu não notei diferença, não. Assim, para mim, eu não notei. Pode ser também que eles estejam atualizando alguns livros agora no meio do ano. Porque ali é uma assinatura, não sei se vocês sabem, é uma assinatura não é barata, é extremamente cara, é alguma coisa de alguns mil reais por mês, viu? Não é muito baratinho, não sei se é anual, sei que que é coisa de milhares de reais, viu, a assinatura de aquilo. Claro, ali tem volumes, na área jurídica é muito boa, tem, em relação a manuais, é fantástico, porque o autor, às vezes, não tem nem na livraria para você comprar, mas na hora que a editora libera, porque é um streaming, né? Percebam que ali é um streaming, é uma Netflix de livros da vida. E na hora que eles lançam, já está disponível. É bom para manuais. Para manuais não tem melhor. Para livros assim e artigos já não é tão bom. Né? Para livros assim que não sejam manuais, que sejam mais livros gerais, já não é tão bom. Mas para manuais não tem pareia não, porque antes de chegar na livraria o livro físico já está lá. A hora que a editora libera, é que nem a Netflix, já fica disponível ali para você ter acesso. E também o problema que tem,
Pronto, uma coisa assim que eu quero rapidamente até me queixar de vocês. Antigamente, gente, as editoras mandavam muito livros para professores. Boa parte desses livros que eu tenho aqui atrás, eu ganhei das editoras, né? Vai até lá em cima. E hoje em dia eles não querem mais dar livro para professor. O que é que eles fazem? Eles dão acesso também para você fazer streaming dos livros, né? E a gente tem dificuldade às vezes para imprimir, para baixar, etc. Então não tem, né? Infelizmente. Inclusive, antigamente era bom porque eu fazia o sorteio. Eu pegava uma edição de um livro e fazia sorteio. Um ano para outro eles davam, né? Era muito bom, mas agora não tem mais isso não. Acabou-se. A gente só tem acesso ao livro online. Mas assim, eu não tenho muita dificuldade para ler livros online, não, porque tem gente que se sente incomodado, né? Eu não tenho, apesar de ser míope, né? Eu não tenho muito esse problema, não. Bom, pessoal, vamos começar o ponto um. A gente vai falar um pouquinho só, né? Só para ter o comecinho, para aproveitar o tempo. Então, no ponto um, a gente vai falar sobre a introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos. Nesse ponto um, lembrando que ele cai na prova, né? Nesse ponto um, a gente vai ver mais essa parte assim, históricos, conceitos. Começa pelo conceito de direito internacional privado, que seria um conjunto de preceitos que regula as relações de ordem privada na sociedade internacional. E aí, nessas relações privadas, entra tanto relações empresariais, relações de direito de família, relações relativas a bens, a contratos, a reconhecimento de documentos obtidos no exterior, que também é um assunto que o direito internacional privado regulamenta, né? Então, é isso que trabalha direito internacional privado. E Delommo diz que direito internacional privado é o conjunto de normas de direito público interno que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito aplicável nacional e estrangeiro quando a lei comporta opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. Primeiro, reparem que ele diz que é direito público interno, né? Não é norma de direito público internacional. Por quê? Por exemplo, imaginem o caso de um brasileiro casado com uma italiana. As relações de família entre esses dois vão ser resolvidas através de normas de direito público dos seus países de origem, seja o Brasil ou a Itália. E aí vai entrar tanto na Itália tem também uma norma de introdução, as normas também que eu esqueci agora o nome, mas inclusive eu já utilizei ela em provas, né? E tem o Código Civil italiano, do mesmo jeito. No Brasil tem a LINDB e tem o nosso Código Civil. Então, no direito internacional privado, o jurista ele pesquisa em normas internas do país para chegar ao critério de qual norma vai ser aplicável dentro daquele caso concreto, se é a norma nacional ou se é a norma estrangeira, ou no caso desse que envolva pessoas de vários países, qual é o que vai prevalecer. Por exemplo, vai ser o lugar de domicílio do casal, vai ser a autonomia da vontade, vai ser a localização dos bens. Então, é nessa perspectiva que o direito internacional privado é dito enquanto conjunto de normas de direito público interno. E como eu disse, percebam que o direito internacional privado, ele demanda a pesquisa, que você pesquise normas estrangeiras para resolver um determinado conflito. Do ponto de vista histórico, não existiam regras de direito internacional privado na antiguidade. E existiam regras de direito internacional privado somente a partir da Idade Média, não na Antiguidade, certo? E notem, público já existia na Antiguidade, privado não. Por quê? Daqui a pouco a gente vai explicar melhor. Mas a gente tem que lembrar que na Roma Antiga e na Grécia Clássica, os direitos estrangeiros eram muito restritos.
Em Roma, os estrangeiros tinham alguns direitos, na Grécia, praticamente nenhum, né? Na Grécia, o estrangeiro ele tinha que ser apadrinhado por um cidadão grego, e esse cidadão ficava com mais ou menos como responsável por aquele estrangeiro, mesmo que esse estrangeiro fosse necessariamente mais rico do que o cidadão. Por exemplo, em Esparta, os cidadãos espartanos, eles praticamente não tinham propriedades, né? O comércio, era até indigno o espartano, por exemplo, se dedicar ao comércio, que o espartano só se dedicava à guerra, né? Como vocês que gostam de assistir esses filmes mais antigos e gostam de ler, sabem do que eu estou falando. Então, quem cuidava do comércio de Esparta, etc., eram estrangeiros. Mas aquele estrangeiro, ele tinha um cidadão responsável e o apadrinhado, que eu até agora esqueci o nome disso. Tinha um nome em grego. Em Roma, a princípio, né, os estrangeiros poderiam ser vendidos como escravos e ter seus bens sequestrados. Essa situação mudou a partir de 242 a.C., quando se desenvolveu o iugêntio e se criou o pretor peregrino para resolver pendências jurídicas ligadas a estrangeiros. Esse pretor peregrino da Roma antiga era como se fosse uma mistura de juiz com ministério público. Era um magistrado romano, porque em Roma ainda não havia noção grande, diferente desses papéis de ministério público, de magistratura, né? Ele funcionava como as duas coisas. E em Roma se desenvolveu o iugêntio, que é o direito da gente, literalmente, para regular o cidadão estrangeiro. Eu até já falei um pouco disso em público, que em Roma você tinha o ius civilis, que deu origem ao nosso direito civil, era para o cidadão. Dava uma porção de prerrogativas, né? Privilégio de foro, se fosse condenado à morte, não poderia ser crucificado, teria que ser uma morte rápida ou a escolha, né, da pessoa que fosse condenada, né? Como, por exemplo, cortar a cabeça. Os romanos mais chiques escolhiam, por exemplo, dar uma festa e no final tomar uma cálice de veneno, né? Eles achavam isso muito chique, ou cortar a banheira, cortar os pulsos numa banheira, enfim, não quero entrar muito nesse detalhe, não. Mas tinha o iugêntio para o estrangeiro. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram, acho que eu falei em si público, Pilatos se irrita com Jesus porque Jesus não quer se defender. E Pilatos insta Jesus a se defender. Porque Pilatos, sendo romano, Pilatos não poderia condenar um homem livre como Jesus sem estabelecer o contraditório. Então, a preocupação de Pilatos não é necessariamente com Jesus, mas é o fato de ele ser um romano, conhecer direito romano e não poder condenar um homem livre sem que ele faça, nem sem que ele possa exercer o contraditório. Perceba, porque o Gilgênio garantia isso, né? Se ele fosse escravo, porque escravo não era pessoa do ponto de vista jurídico, né? Eles podiam dizer, não, pegue o teu escravo e crucifique. Então o Eugênio ele tinha garantia, sim, inclusive como essa questão do contraditório, né? O homem livre não pode ser condenado sem o contraditório, né? E já que a gente está falando na Bíblia, né? Na Bíblia existem passagens simpáticas aos estrangeiros, determinando que estes não deveriam ser oprimidos na antiga Israel. Basicamente no Velho Testamento, no comecinho lá, Pentateuco, né? No qual se diz que os estrangeiros não deveriam ser oprimidos em Israel, porque o povo de Israel foi estrangeiro na terra do Egito, né? Então eles deveriam tratar bem as pessoas estrangeiras, né? Porém, pessoal, na antiguidade, em regra geral, os estrangeiros não tinham direitos pela absoluta territorialidade da lei. Uma lei era aplicada no seu território. Você não poderia pegar a lei de um país e aplicar em outro território. Que, aliás, essa é a lógica geral do direito internacional privado, ou seja, eu posso aplicar a norma de um país em outro, dentro de determinadas condições e seguindo determinados princípios, né? Então, eu posso vir a aplicar a legislação de um país em outro, dentro de determinados princípios e critérios, né? Bem, somente a partir da invasão bárbara do Império Romano no século V, já no finzinho, né, que é justamente esse movimento que marca o finzinho da Antiguidade e o começo da Idade Média, é que surge a ideia de personalidade da lei
através do qual cada ser humano passa a ser julgado de acordo com a tribo, povo ou nação. Bem, nesse caso, é o seguinte: com essa invasão bárbara, você passou a ter vários povos bárbaros, né? Os visigodos, os vândalos. Vândalos era o povo bárbaro, viu? A gente chama hoje de vândalo bagunceiro, mas a origem era uma tribo bárbara que existia. E aí se julga cada um de acordo com a sua origem. Então, o romano de acordo com as leis romanas e o bárbaro de acordo com as normas, e eram costumeiras, né? Depois se fundiram e por isso se criou o sistema romano-germânico. A partir da morte de Carlos Magno, o rei Professor, da... Pois não, Renilson, pergunte. foi feita uma pergunta aqui por André. Vou ler aqui. Num Pode caso ler. concreto do DIP, o juiz pode decidir em parte com base numa lei e em parte com outra, ou é necessário escolher apenas uma norma mais favorável? Ah, tá falando um juiz, por exemplo, um juiz federal brasileiro que vai analisar um determinado caso que envolva norma jurídica de vários países. E dependendo do objeto, pronto, eu vou dar um caso bem sincero. O sujeito morreu, o sujeito morava aqui no Brasil, mas ele tinha bens aqui e lá fora. O juiz brasileiro pode decidir em relação, por exemplo, aos imóveis situados no Brasil com base na lei brasileira e em relação a imóveis situados em outro país com base na lei daquele país de origem, certo? Isso pode acontecer sim, e é relativamente comum. Claro, também pode dar entrada num inventário naquele outro país também, tá certo? Mas se quiser fazer tudo no lugar só, aí nesse caso faria um inventário só e reconheceria no outro país. Agora, notem, se for bem imóvel, na maioria dos países que eu conheço, todos os países que eu conheço, você tem que o juiz brasileiro, o juiz federal brasileiro, nesse caso, que ele vai ter que a competência dele, né, dos juízes federais, aplicar direito internacional privado, ele vai ter que julgar de acordo com a lei daquele país. Aí reconhece a sentença e aplica depois para passar o bem para o nome dos herdeiros, etc. Então, sim, numa causa pode ser julgada uma parte de acordo com a norma do país de origem e outra com a norma estrangeira. E pronto, já que vocês falaram nisso, antes da gente voltar para o histórico, percebam, existe uma diferença entre norma internacional e norma estrangeira. A norma internacional é relativa a direito internacional público. Ela não diz respeito a um Estado soberano. Já a norma estrangeira, ela diz respeito especificamente a um país. Pode ser a lei argentina, a lei dos Estados Unidos, a lei de Portugal, são normas estrangeiras, não são normas internacionais. Não confundam isso. Por quê? Porque, por exemplo, pensem numa sentença. Uma sentença estrangeira, via de regra, tem algumas exceções que a gente vai estudar, para produzir efeitos jurídicos no Brasil, ela precisa ser homologada através do STJ, tá? É a regra geral. Já uma sentença internacional, ou seja, emitida por um tribunal internacional que tem jurisdição sobre vários países, ela é auto-aplicável no Brasil se o Brasil fizer parte desse tribunal internacional, como faz parte, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, como faz parte da Corte Internacional de Justiça, né, como faz parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas se o Brasil não fizer parte daquele tribunal, como acontece, por exemplo, com a Corte Europeia de Direitos Humanos, nem poderia fazer, porque ela é europeia, aquela sentença aqui no Brasil, ela é inexistente, porque não tem nem como reconhecer, porque o Brasil só pode se submeter a ela através da ratificação de um tratado que cria aquele tribunal. Então, existe uma diferença entre sentença internacional e sentença estrangeira, existe uma diferença entre norma internacional, que é de direito internacional público, e a norma estrangeira, que aí é objeto de direito internacional privado. Norma estrangeira de outro Estado soberano. Então, gente, a partir da morte de Carlos Magno, no século IX, se restabelece a territorialidade
durante o feudalismo, pois o senhor feudal, dentro do seu domínio, admitia somente a sua própria lei. O senhor feudal, como vocês sabem, ele era senhor absoluto do que ocorria dentro do seu domínio, né? E ele só admitia a sua própria lei. Inclusive, tinha feudos que tinham a sua própria moeda, né? Os reis, na Idade Média, eles tinham pouca autoridade, ainda que, teoricamente, os senhores feudais tivessem que prestar contas a eles, mas, na prática, cada senhor feudal mandava no seu domínio, né? Professor, Pois não. Lucas falou aqui no chat, ele disse, em cima da pergunta de André, né? Ele disse assim, professor, nesse contexto, um exemplo interessante também de respeito à aplicação do CDC, a relação dos passageiros com as empresas aéreas, há um conflito do CDC com o Tratado Internacional. O STJ entendeu que se aplica o CDC por ser mais favorável? Em algumas circunstâncias, principalmente quando são questões relativas a direito do consumidor e outras áreas também que existe a figura do hipossuficiente, acaba se dando prevalência à norma mais favorável. Agora, note, isso ocorre em países de civil law. E aí eu digo a vocês, se essa relação de consumo ela ocorre, por exemplo, dentro do contexto europeu, dentro da América Latina, se tende a considerar o consumidor a parte hipossuficiente e se buscar a norma mais favorável ao consumidor. Isso vale, pronto, a pergunta é extremamente pertinente. Isso vale, inclusive, em relação, por exemplo, a bens que a gente compra no exterior. Compra um celular, compra qualquer aparelho, enfim. E aí você pode, se existir aquela empresa no Brasil, você pode, inclusive, exigir a garantia, mesmo que você não tenha comprado a garantia internacional. Vou citar um exemplo. Eu fiz cursinho de férias de inglês no intercâmbio alguns anos atrás. Alguns anos não, já tem um bocadinho de anos. Eu fiz nos Estados Unidos, lá em Nova York. Aí eu fui comprar um tablet. Era o lançamento, pronto, já tem tanto tempo que era o lançamento do tablet da Samsung, né? Que acho que o primeiro tablet que saiu foi o da Apple, né? O iPad, né? Depois saiu da Samsung. Aí eu comprei o da Samsung. Aí fui lá, cheguei na loja, comprei, a vendedora me disse, só que o senhor vai ter que, o senhor mora no Brasil, né? O senhor vai ter que comprar uma garantia internacional. Só que, gente, a garantia internacional custava US$ 100. E olha que naquele tempo o dólar estava a 1,80. Era no tempo que a empregada ia para a Disney. Né? Lembrando aquilo que Paulo Guedes estava falando. Eu disse, não, não vou querer não. Ela disse, pois, se der problema no seu país, o senhor vai perder o tablet novinho. O senhor está pagando aqui, não sei se, na época, acho que foi US$ 400 que eu paguei no tablet. Por aí. Por aí, gente, tá, já está com um bocado de anos. Mas como eu estou dizendo, naquele tempo o dólar estava 1,80 e a brasileirada fazia a festa, né? Um dólar 1,80. E beleza. Aí eu disse, não, não tem problema não. Só que eu não queria explicar para ela que eu era professor de Direito Internacional e que eu já sabia, inclusive já conhecia a jurisprudência do STJ, que nesse caso, como a Samsung já tem no Brasil, tinha no Brasil e tem no Brasil, eu poderia, independente de comprar a garantia, por ser a norma mais favorável ao consumidor, exigir, caso desse problema, mas não deu problema no tablet não, inclusive ele está até hoje, eu estou usando ele hoje, está bonzinho, foi minha filha que quebrou a tela. Eu tinha trocado uma vez, depois ela quebrou de novo, aí eu fiquei com raiva, não da criança, mas da situação, até porque a menina é pequena, né? E deixei ele para lá e disse, não, depois eu conserto a tela, porque eu já tinha consertado uma vez, né, e acabou ficando, mas ele nunca deu problema assim, não, mas nesse caso eu poderia exigir sim, por ser uma norma mais favorável ao consumidor e porque existe a filial da Samsung aqui no Brasil, né, independente de garantia. Agora percebam, isso porque a gente segue o civil law, porque lá nos Estados Unidos a lógica do common law é um pouquinho diferente. Eles têm a perspectiva do punitive damages, mas, por outro lado, eles não aplicam necessariamente essa questão da hipossuficiência e da norma mais favorável, né? Principalmente em relações de questões de consumo, etc. Né? A gente às vezes acha, porque uma pessoa recebeu uma indenização milionária num determinado caso, a gente pensa que, no geral, a norma deles é mais favorável para relações de consumo do que para a nossa. Não, gente, de jeito nenhum. Tá? Eita, já são 10h05.
Acho que eu já me estendi demais. Né? Então, aí agradeço aí a observação de Lucas, né? Agora, por exemplo, Lucas, só para a gente encerrar isso aqui, encerrar, aproveitar e encerrar a aula de hoje. Em questões por exemplo, normas dessas questões de companhia aérea, inclusive eu estava com a passagem, estou com a passagem comprada para Portugal e agora, no meio do ano, para julho, e foi cancelado, né? A companhia aérea não voou, eu estou com crédito lá para ser usado. Eu nem remarquei imediatamente a passagem para esperar ver que bicho dá. Né? Para ver assim o que acontece ano que vem, porque ainda ninguém sabe o cenário, como é que tá. E aí eu não queria, não, mas aí eu tô com crédito lá, graças a Deus resolveu. Tô com crédito lá da passagem, né, para Portugal. Mas aqui na Europa e aqui no nosso sistema, na América Latina, a tendência é seguir sim a norma mais favorável ao consumidor. Agora, e aí quais são os problemas que a gente tem aí? Dona China e seus Estados Unidos. E boa parte do comércio que a gente faz de consumo é com esses dois países. A gente tem esse problema. Mas no caso, você foi nos Estados Unidos e você comprar um produto que da Apple, da Samsung, que tenha lojas aqui, que tenha filiais aqui no Brasil, você pode demandar a garantia deles. Eles são obrigados. Até porque, como a própria decisão do STJ disse, essas empresas elas têm um marketing internacional, existe um incentivo ao turismo de consumo, diminuiu nos últimos anos esse turismo de consumo devido à cotação do dólar. Mas, por exemplo, naquele período que eu fiz intercâmbio, que estava o dólar a 1,80, gente, era. Gente, é o exagero de Paulo Guedes, e aliás, até uma burrice dele falar isso, que tinha até empregada doméstica na Disney. Empregada doméstica eu não digo, mas qualquer pessoa que tivesse uma renda relativamente estável conseguia comprar um pacote, principalmente chegava lá, gente, a brasileirada às vezes dava vergonha. O pessoal endoidando, comprando telefone, comprando celular, comprando tablet, e o pessoal ia, comprava, endoidava. Enfim, chegava na loja, tava brasileirada lá, né? Sem, não importasse falar inglês, não importava nada não. O pessoal, isso aqui eu quero. E chegava lá, literalmente aquela mundiça. Imagine, né? Imagine. Exato, André. Compra, mas assim esses produtos têm. Ah, também tem uma outra dica. Roupas não precisam obedecer à cota, viu? Que agora passou para US$ 1.000. Roupas não precisa não, viu? Obedecer, eles nem olham para isso. No tablet, inclusive, eu mostrei na Receita, em Recife. Eu mostrei a nota, inclusive, o pessoal da Receita elogiou. Disse que a única pessoa que mostrou a nota foi sem querer ser honesto, entendeu, pessoal? Mas a própria mulher da Receita disse: olha, o único que parou aqui para mostrar a nota fiscal foi o senhor, porque eu sou professor, né? Eu não, eu, pelo amor de Deus, né? Eu conheço a legislação. E eu, claro, eu comprei um tablet dentro do limite estabelecido na cota, o tablet foi US$ 400, né? Então, eu mostrei, ela carimbou a nota certinho, entrou legalizado no país. E, como eu disse, roupa não precisa. Então, sua roupa você pode comprar, né, à vontade. Então, é bem interessante isso. Tem gente antigamente que ia comprar paletó e enxoval de criança em Miami, Estados Unidos. Tem muita gente que vira, né, André? Tem muita gente que vira, viu? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, assim, dos idos de 2008, tinha uma mulher que ela vinha com 10 malas, uma muambeira. Ela vinha com 10 malas nos Estados Unidos. E ela ficou com raiva. Foi um colombiano. A gente tinha. Você freta a van, sabe? Ela vai buscar você, a van. O transfer, entendeu? A van. E esse colombiano, ele só levava 4 pessoas. A mulher, a van era van grande, sabe aquelas van grandes da Ford? A mulher queria que colocasse as malas dela numa van só, e o motorista disse: Não, eu só posso colocar a van na mala da van, que era já gigantesca. Ele topou a mala da van com as malas dela, né? Só que tinha ficado mais outras malas, né? E ele disse: A senhora vai ter que pagar a outra. E a mulher ficou arretada.
se mordendo, porque dentro da van só tinha 4 pessoas e ela queria que entupisse, entendeu? Se fosse no Brasil, o cara fazia sem problema. Dos Estados Unidos, não. E era um colombiano. Ele disse: Não, minha senhora, eu não posso, não. Eu só posso. Eu encho a mala, a senhora vai dentro com os. Ah, não, mas aqui só tem mais 3 pessoas. Né? Tava eu, um casal de irmãos e ela. A mulher muambeira. E a mulher entrou fumaçando. Ah, não sei o quê. Isso em 2008. Também é época de dólar barato. Sim, jeitinho brasileiro. Pronto, gente, acho que é isso, né? A gente já se estendeu demais por hoje. E na próxima aula a gente continua. Vocês vejam aí o que é melhor para vocês, se a gente propor essa questão de revezamento de turma, ou se é melhor a gente deixar assim mesmo. Vocês que sabem. O que vocês quiserem, a gente faz, tá certo? Depois o Renilson aí pode mandar uma mensagem para mim, né, de acordo com o que a turma decidir. Então é isso, pessoal. Obrigado. É bom ver vocês de novo aqui, ver vocês não, falar com vocês de novo, né? Nem que seja online. Igualmente, professor, agradecemos pela aula, pelas explicações, por tudo. Uma ótima noite e até a Obrigado, próxima boa noite para semana. vocês. Até Qualquer a coisa, avisa próxima. o senhor. Vai precisar de presente Avisa. não, né, professor? Oi? Presente não, né, como Não, não antigamente. precisa não, porque lá eles têm o contato do Moodle, eles têm o controle de tudo. Pronto, então obrigado, professor. Até a Boa próxima. noite, gente. Até a próxima. Boa noite a todos e a todas.